Olá a todos, sejam bem-vindos a esta terceira sessão sobre a Surya Aikal, a Epístola do Templo, que Shoghi Effendi descreveu como uma das mais desafiadoras epístolas de Baha'u'lláh. Nesta terceira sessão vamos abordar a revelação divina e os tópicos que vamos abordar são estes que estão aqui no ecrã. Lembro mais uma vez o nosso método de abordagem, tal como referi em sessões anteriores. Nós vamos começar por abordar a epístola central da Surya Aikal, também chamada Surya Aikal, e depois abordaremos as 5 epístolas dirigidas a reis e imperadores. De que falamos quando falamos de revelação divina ou de revelação de Deus? Para os Baha'is, esta expressão significa a forma como Deus dá a conhecer a sua palavra e a sua vontade à humanidade. Um dos princípios elementares da fé Bahá'í afirma que Deus se revela progressivamente à humanidade e que os portadores dessas revelações são inspirados pelo Espírito Santo e surgem com ensinamentos que são adequados à maturidade e às necessidades de diferentes povos em diferentes épocas da sua existência. A revelação divina é um processo que acompanha a evolução da espécie humana e inspira essa mesma evolução. É um processo que existirá enquanto existir a espécie humana. E por esse motivo, não faz sentido afirmar que uma qualquer revelação divina tem o exclusivo da palavra de Deus, porque Deus se revela a todos os povos do mundo, nem faz sentido afirmar que uma qualquer revelação divina é a palavra final de Deus, porque Deus continuará sempre a guiar a humanidade. Este assunto da revelação progressiva é muitas vezes representado graficamente desta forma que vemos aqui. Portanto, existem vários manifestantes de Deus que vão aparecendo ao longo da história, e estão aqui indicados aqueles que são referidos nas escrituras Baha'ís, e o seu aparecimento vai influenciar profundamente a evolução e a história da humanidade. Há na Surya Aikal uma frase que resume este conceito de revelação progressiva. É uma frase que quase que se assemelha a uma profissão de fé. E diz-nos o seguinte: nós, em verdade, acreditamos naquilo que foi revelado aos apóstolos do passado e naquilo que foi revelado pelo poder da verdade a Ali, o Bab, e naquilo que é agora revelado do seu trono de glória. É espantoso ver como esta simples frase contém o essencial daquilo que eu considero que é o mais importante dos ensinamentos Baha'ís, o conceito de revelação progressiva. É claro que, quando falamos de revelação divina, podemos questionar: quando é que Baha'u'lláh recebeu a revelação? Quando é que ele tomou consciência que ele era um manifestante de Deus? E como é que ele descreve esse momento? Ora bem, cada manifestante teve um momento em que o Espírito Santo lhe falou e lhe deu a conhecer a sua missão. E na Surya Aikal, Baha'u'lláh descreve um momento em que recebeu a revelação de Deus. Isso foi algo que aconteceu em 1852, quando ele estava na prisão em Teherão. É uma descrição que é frequentemente citada em livros Baha'ís, mas existem outras descrições que Baha'u'lláh faz sobre esse momento. Vamos então ver a descrição que Baha'u'lláh nos apresenta na Surya Aikal. Ele diz o seguinte: enquanto submerso em aflições, ouvi a mais maravilhosa, a mais doce voz chamando acima da minha cabeça. Ao virar a minha face, vi uma virgem, a personificação da lembrança do nome do meu Senhor, suspensa no ar perante mim. Ela estava tão feliz na sua alma que o seu semblante brilhava com o adorno da complacência de Deus, e a sua face incandescia com o brilho do Todo Misericordioso. Entre a terra e o céu, ela fazia um chamamento que cativava os corações e as mentes dos homens.
Ela passou a todo o meu ser as boas novas que regozijaram a minha alma e as almas dos honrados servos de Deus. Apontando com o dedo para a minha cabeça, dirigiu-se a todos os que estão no céu e a todos os que estão na terra, dizendo: Por Deus, este é o mais amado dos mundos, mas ainda não o compreendeis. Ele é a beleza de Deus entre vós e o poder da sua soberania entre vós, se apenas o entendessem. Este é o mistério de Deus e o seu tesouro, a causa de Deus e a sua glória para todos os que estão nos reinos da revelação e da criação, se sois dos que percebem. Este é aquele cuja presença é o desejo ardente dos habitantes do domínio da eternidade e daqueles que habitam no tabernáculo da glória, e, no entanto, da sua beleza vos afastais. Este momento da revelação também é referido na Epístola ao chá da Pérsia, que está incluída na Surah Al-Kal, e vamos ver numa sessão mais à frente. O que temos aqui nas palavras de Baha'u'lláh são, com certeza, a melhor descrição possível desse momento único vivido por um manifestante. Naturalmente, devemos evitar interpretações literais ou leituras simplistas destas palavras. Vamos agora ver como é que a revelação divina chega a Baha'u'lláh. Nas suas escrituras, Baha'u'lláh afirma que nas dispensações do passado, os profetas e os mensageiros de Deus recebiam a sua revelação através do Espírito Santo. Mas Baha'u'lláh diz-nos que, nesta dispensação, ele recebeu a sua revelação através do mais grandioso Espírito. E diz-nos que foi este mais grandioso Espírito que criou o Espírito Santo. No livro God Passes By, Shoghi Effendi diz que a Virgem Celestial mencionada nos parágrafos iniciais da Surah Al-Kal simboliza esse mais grandioso Espírito que intimou Baha'u'lláh a proclamar a sua missão a toda a humanidade. Podíamos então fazer a seguinte representação com base nas palavras de Baha'u'lláh. Sabemos que é o Criador que está na origem de tudo. E ele criou o mais grandioso Espírito. Mais grandioso Espírito que, por sua vez, criou o Espírito Santo, que se revelou a outros manifestantes de Deus. E segundo Baha'u'lláh, é este mais grandioso Espírito que se revelou diretamente a ele. É este mais grandioso Espírito que aparece personificado na Virgem Celestial. E é este mais grandioso Espírito que, frequentemente, nas Escrituras de Baha'u'lláh, se dirige a ele. Vemos isso naqueles parágrafos que começam com a palavra diz, com o imperativo do verbo dizer. Vamos ver agora alguns excertos da Surah Al-Kal, onde se refere o mais grandioso Espírito. No parágrafo 50, encontramos as seguintes palavras. Diz: o próprio Espírito Santo foi gerado através de uma única letra revelada por este mais grandioso Espírito, se sois dos que compreendem. E aquela natureza inata e espontânea na sua essência foi chamada à existência com os versículos de Deus, o amparo no perigo, o todo glorioso, o bem-amado. Diz: esta natureza orgulha-se nesta relação com a nossa verdade transcendente, enquanto nós, pela nossa parte, não nos glorificamos nela, nem em nada mais, pois tudo além de mim foi criado através do poder da minha palavra, se apenas o entendesseis. Neste parágrafo, poderíamos questionar aquela primeira frase, quando aparece aqui o diz, estará a ser pronunciada por Deus ou pelo mais grandioso Espírito? Será que é o mais grandioso Espírito que fala de si próprio na terceira pessoa? Vejamos outro exemplo.
No parágrafo 84, diz-nos o seguinte: Ó templo da minha causa, se eu desejar transformar num único momento todas as coisas em espelhos dos meus nomes, isso indubitavelmente está no meu poder, quanto mais no poder do meu Senhor que me chamou à existência através do seu mandamento insondável e que tudo domina. E se eu desejar revolucionar toda a criação num piscar de olhos, isso certamente é possível para mim, quanto mais para aquele propósito soberano incrustado na vontade de Deus, o meu Senhor e Senhor de todos os mundos. Nós percebemos aqui neste parágrafo que temos aqui uma voz que não é de Deus nem de Bahá'u'lláh. E deduzimos, porque se está a dirigir ao templo, que é o manifestante de Deus, deduzimos que seja a voz do mais grandioso Espírito. Sobre o mais grandioso Espírito, Shoghi Effendi escreveu o seguinte em 1936, numa carta dirigida a um crente individual. Na Surya Aikal, Bahá'u'lláh refere-se à sua posição de identidade com Deus, à sua realidade que é divina. Neste excerto, é realmente Deus que fala através de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh não é um intermediário entre Deus e os outros manifestantes, embora estes estejam sob a sua sombra, pela simples razão de que os mensageiros de Deus são todos inerentemente um único. É a sua mensagem que difere. Tendo Bahá'u'lláh aparecido numa época em que o mundo alcançou a maturidade, a sua mensagem deve necessariamente superar a mensagem de todos os profetas anteriores. Além disso, a sua mensagem é potencialmente maior do que qualquer mensagem que profetas posteriores, dentro do seu próprio ciclo, possam revelar. Uma outra carta, escrita em nome da Casa Universal de Justiça, diz-nos o seguinte. Em God Passes By, página 101, Shoghi Effendi descreve a vinda da revelação a Bahá'u'lláh no Siachal e faz a seguinte declaração sobre como o mais grandioso Espírito se manifestou simbolicamente em dispensações anteriores. Ele escreveu: Numa hora tão crítica e sob circunstâncias tão terríveis, o mais grandioso Espírito, conforme designado por ele próprio e simbolizado nas dispensações zoroastriana, mosaica, cristã e maometana pelo fogo sagrado, a sarça ardente, a pomba e o anjo Gabriel, respectivamente, desceram e revelaram-se personificados por uma virgem, a alma agonizante de Bahá'u'lláh. Do exposto, parece que o termo mais grandioso Espírito é usado para transmitir tanto o despertar da revelação nos manifestantes de Deus, como Deus falando através dos seus manifestantes. Com estas explicações, nós percebemos que a expressão mais grandioso Espírito se refere a uma realidade espiritual que nos transcende e que é multifacetada. Por vezes, é o Criador do Espírito Santo, noutras situações, é o conjunto das relações do passado. Ao longo desta apresentação, eu vou usar os termos Espírito Santo e mais grandioso Espírito como sinónimos, mas vou fazê-lo apenas para simplificar. As palavras proferidas pelos manifestantes são fruto da revelação divina. Mas o que é que essas palavras têm de especial? O que é que torna essas palavras diferente das palavras proferidas pelo comum dos mortais? A revelação divina esteve disponível nas pessoas do Baba e de Bahá'u'lláh durante os seus ministérios. E hoje ela chega-nos através das suas palavras que estão registadas na forma de Sagrada Escritura. Essas palavras que os manifestantes nos deixam foram inspiradas pelo Espírito Santo. E por esse motivo têm um poder especial que é infinitamente superior ao poder das palavras humanas. Depois da pessoa dos próprios manifestantes, são as Sagradas Escrituras a principal prova da condição divina de um manifestante de Deus. E na Surya Aikal, nós podemos encontrar várias referências a diversos aspectos do poder da Palavra de Deus e do poder das Sagradas Escrituras. Vamos ver então o que é que a Surya Aikal diz sobre o poder das palavras reveladas. No parágrafo 53, encontramos o seguinte.
Dize: a palavra de Deus jamais pode ser confundida com as palavras das suas criaturas. Na verdade, é a rainha das palavras, tal como ele próprio é o Senhor soberano de tudo, e a sua causa transcende tudo o que foi e tudo o que será. Entrai ao povo na cidade da certeza, onde o trono do vosso Senhor, o todo misericordioso, estabeleceu. Assim vos ordena a pena do Todo-Glorioso, como um sinal da sua graça infalível. Oxalá não façais da sua revelação um motivo de dissensão entre vós. Entende-se por palavra de Deus, aqui, como as palavras dos manifestantes que estão registadas nos livros sagrados. Já no parágrafo 59, encontramos as seguintes palavras. Se ele é verdadeiramente irrestrito, vê como ele enviou o manifestante da sua causa com versículos aos quais nada nos céus e na terra pode resistir. Esse tem sido o modo da sua revelação, que não tem igual ou semelhante no mundo do ser, como vós próprios vistes e escutaste, quando o sol do mundo brilhou no horizonte do Iraque, com domínio manifesto. Todas as coisas atingiram a sua consumação nos versículos divinos, e estes, de facto, são versículos de Deus, o Senhor soberano, o amparo no perigo, o todo-glorioso, o omnipotente. Na Surya Aikal, diz-se que o coração do templo, isto é, o manifestante de Deus, é o relicário de todo o conhecimento do passado e do futuro. E é também no coração do templo que surge o conhecimento que nos permite reconhecer Deus. Estas referências ao poder de uma única palavra ou de uma única letra no conhecimento divino permitem-nos perceber que há um conhecimento divino infinito que nos transcende completamente. Diz-se, por exemplo, no parágrafo 65, se uma única palavra desse conhecimento fosse divulgada, os corações de todos os homens encher-se-iam de consternação, as fundações de todas as coisas ruiriam, e até os pés dos mais sábios entre os homens resvalariam. Nós voltaremos a falar deste assunto na próxima sessão, quando falarmos de limitações humanas. Na primeira sessão, nós falámos de um atributo divino, de um atributo de Deus, da omnipotência. A expressão C e E, que encontramos em várias ocasiões nas escrituras baais, deve provavelmente ser a melhor descrição dessa omnipotência divina. Um dos sinais da omnipotência divina é o poder criador transcendente de Deus. Para qualquer ser humano, é difícil perceber o que é o alcance e a dimensão desse poder, porque é algo que nos ultrapassa. Mas a palavra revelada pelos manifestantes, que surge por inspiração do Espírito Santo, permite-nos ter um vislumbre do que é esse poder criador. Nas escrituras baais, nós encontramos várias expressões que estão carregadas de simbolismos e que referem a esse poder criador. E uma das mais comuns, que é frequentemente repetida na Surya Aikal, é a expressão se e é. Por exemplo, no parágrafo 46, encontramos esta frase: poderoso sou para realizar qualquer coisa que desejes através da minha palavra se e é. Ora, este se que encontramos aqui no texto da epístola é uma forma imperativa do verbo ser. É como se chamasse algo ou alguém à existência. E esta expressão se e é também se encontra no Kitab Yakdas, encontra-se na oração obrigatória longa, nos 4 vales e, como eu disse, várias vezes ao longo do texto da Surya Aikal. É uma expressão que nos mostra que a vontade de Deus tem um enorme poder criativo. Vamos ver agora o que diz o Kitab Yakdas sobre esta expressão se e é.
fôssemos nós abordar o nosso tema falando a linguagem dos habitantes do reino, diríamos: em verdade, Deus criou aquela escola antes de ter criado os céus e a terra, e nós entramos nela antes das letras S e E terem sido unidas e ligadas. Esta é a linguagem dos nossos servos no nosso reino. Considerai aquilo que pronunciaria a língua dos moradores do nosso domínio excelso, pois nós transmitimos-lhe o nosso conhecimento e revelámos-lhes tudo o que se achava oculto na sabedoria de Deus. Numa das suas epístolas, o Bab afirma o seguinte: através da letra B, Deus criou a matéria de todas as coisas, e através da letra E, Deus criou a forma de todas as coisas. No Alcorão, sugere-se que Cristo foi gerado através do mandamento divino C. E há vários académicos barrais que associam esta combinação de letras ao princípio da criação. Nas notas do Kitab Yaqdaz encontramos a seguinte explicação. Em cartas escritas em seu nome, Shoghi Effendi explicou o significado das letras S e E. Elas formam a palavra C, a qual, conforme ele afirma, representa o poder criador de Deus que, através do seu mandamento, traz todas as coisas à existência, e o poder do manifestante de Deus, a sua grande força criadora espiritual. O imperativo C, no original árabe, é a palavra kun, formada com as duas letras Kaf e Nun. Elas foram traduzidas por Shoghi Effendi da maneira acima. Esta palavra é usada no Alcorão como um mandamento de Deus que chama a criação à existência. Vamos agora ver alguns excertos da Súria Al-Kahf, onde é referida a expressão C e E. No parágrafo 8, diz o seguinte: ó povo do Baian, se não o auxiliares, Deus certamente o ajudará com os poderes da terra e do céu, apoiá-lo-á com as hostes do invisível, através do seu mandamento C e E. No parágrafo 60, diz o seguinte: temei a Deus e não contesteis aquele que representa a divindade. Não discutais com ele, por cujo mando a letra S foi criada e unida a esta poderosa fundação. Acreditai nos mensageiros de Deus e no seu poder soberano e no ser de Deus e sua majestade. No parágrafo 13 encontramos as seguintes palavras: nós, em verdade, decretamos que este templo fosse a fonte de toda a existência na nova criação, para que todos possam estar certos do meu poder para realizar aquilo que proponho através da minha palavra C e E. E no parágrafo 36 encontramos estas palavras: ó templo vivo, em verdade nomeámos-te como sinal da minha majestade entre tudo o que existiu e tudo o que existirá, e ordenámos-te que fosses o emblema da minha causa no meio dos céus e da terra, através da minha palavra C e E. Percebemos destas citações que esta expressão C e E é uma expressão da omnipotência divina. Nas sessões anteriores, referi o último parágrafo da Súria Al-Kahf e afirmei que, depois do anúncio aberto e inequívoco da sua revelação para reis e governantes, este último parágrafo assume um tom de apoteose final, quase que um tom dramático a que somos levados depois do que vamos lendo ao longo da epístola. Ora, neste último parágrafo, vamos encontrar a expressão C e E, essa expressão da omnipotência divina. E este último parágrafo diz então o seguinte: assim construímos o templo com as mãos da força e do poder, se apenas o soubesseis. Este é o templo que vos foi prometido no livro. Aproximai-vos dele. Isto é o que vos é proveitoso, se apenas o compreendesseis. Sede justos, ó povos da terra, que é preferível, este ou um templo feito de barro? Voltai as vossas faces para ele. Assim vos foi ordenado por Deus o amparo no perigo que subsiste por si próprio.
Segui o seu mandamento e louvai Deus, vosso Senhor, por aquilo que Ele vos concedeu. Ele seguramente é a verdade. Não há outro Deus salvo Ele. Ele revela o que lhe apraz através das suas palavras "se" e "é". Penso que esta expressão "se" e "é" merecia ser objeto de estudo numa outra apresentação ou num outro curso de aprofundamento. Mas isso é um desafio que eu deixo aqui para os amigos que assim o desejarem fazer. As pessoas de origem cristã estão naturalmente familiarizadas com o estilo dos Evangelhos ou de alguns livros da Bíblia. E as pessoas de origem muçulmana estão naturalmente familiarizadas com o estilo do Alcorão. Mas que estilos é que existem nas escrituras de Bahá'u'lláh? Na Surah Al-Kahf, Bahá'u'lláh diz que, na sua revelação, a palavra de Deus foi revelada em 9 estilos diferentes. E deu no parágrafo 51 com estas palavras. Diz: revelamos os nossos versículos em 9 modos diferentes. Cada um deles anuncia a soberania de Deus, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Um único deles seria suficiente como prova para todos os que estão nos céus e na terra. No entanto, o povo, na sua maioria, persiste na sua negligência. Se tivesse sido nosso desejo, tê-los íamos revelado noutros incontáveis modos. Estas palavras de Bahá'u'lláh aqui na Surah Al-Kahf levaram vários estudiosos a investigar e a refletir sobre quais seriam esses 9 estilos, 9 modos de revelação. Vamos ver o que é que dizem as suas conclusões. Um desses estudiosos, Jinabi Fadl e Mazindarani, sugere que os 9 estilos das escrituras de Bahá'u'lláh são os seguintes: epístolas com tom de comando e autoridade, textos com tom de sujeição, resignação e súplica, textos que abordam a interpretação das antigas escrituras, crenças e doutrinas religiosas do passado, escrituras em que leis e mandamentos são estabelecidas para esta época e leis do passado são revogadas, escrituras místicas, escrituras sobre temas de governação, ordem mundial e textos dirigidos aos reis, epístolas que abordam temas de aprendizagem, conhecimento, filosofia divina, mistérios da criação, medicina, alquimia, etc. Epístolas que exortam os homens à educação, ao bom caráter e às virtudes divinas. E, por fim, epístolas que abordam ensinamentos sociais. Um outro académico, Christopher Buck, propõe a seguinte classificação dos estilos das escrituras de Bahá'u'lláh: composições místicas, textos doutrinários, textos éticos, proclamações, leis e determinações, princípios e doutrinas fundamentais, profecias, discursos e orações e meditações. O Christopher Buck também nos diz que algumas obras combinam ou alternam estes estilos e que também existem, para além destes estilos, existem subestilos que estão cheios de alegorias. O John Hatcher, que é um dos mais conceituados teólogos bahá'ís da atualidade, também dedicou a sua atenção a este tema dos 9 estilos das escrituras de Bahá'u'lláh. E ele considera que se Bahá'u'lláh usa 9 ou 90 estilos, isso é exatamente a mesma coisa. Porque o que ele pretende dizer é que o manifestante de Deus consegue expressar-se em qualquer estilo que seja necessário para chegar às pessoas de todas as origens e de todas as condições. E para ele, John Hatcher, o número 9, que está no parágrafo 51, que vimos anteriormente, tem o mesmo valor simbólico que as 9 portas dos templos bahá'ís. Mas ele considera
que é extremamente útil analisar a variedade dos estilos nas escrituras de Baha'u'lláh. Ele diz-nos que esses estilos são como as portas que dão acesso ao templo, isto é, acesso ao manifestante de Deus. E a lista elaborada pelo John Hatcher é a seguinte: tratados místicos, que ele apresenta como exemplo os 7 vales e os 4 vales, textos líricos e poéticos, exemplo, palavras ocultas, ensaios doutrinários ou filosóficos, em que exemplos temos Tabican, Surivafá e Epístola de Sabedoria, aforismos sapienciais, em que ele apresenta como exemplo palavras de sabedoria, Bisharat, Tarazat, Isharakat, Tajaliat e outras, e epistolário, onde temos epístolas a crentes, epístolas a reis e governantes, epístolas a opositores, alegorias, onde temos os 7 vales, a epístola do Santo Marinheiro, a epístola do Templo, súplicas e meditações, onde temos orações para uso geral, orações para ocasiões específicas, orações e epístolas com poder especial, orações para indivíduos, orações pelo manifestante, sermões e homilias, temos a epístola do Carmelo, temos advertências a familiares de Baha'u'lláh, e depois documentos da aliança. Temos o Kitab Aqdas, a epístola do Ramo e o Kitab Yad. O Hatcher considera que existem obras também que combinam e alternam estes estilos. Ao longo da Surya Akal, nós vamos encontrar várias referências a uma emanação divina e ao posterior regresso dessa emanação a Deus. E, seguidamente, surge uma nova emanação divina. Faz um pouco lembrar o movimento de um coração. Expande, expande e retrai. Ora, esta simbologia é uma alusão a 2 relações divinas muito próximas. Esta existência de 2 relações divinas muito próximas é uma característica distintiva da fé Bahá'í em relação a outras religiões do passado. As religiões do passado tiveram um único manifestante de Deus. Na fé Bahá'í, nós encontramos 2 manifestantes de Deus na origem desta religião. Temos o Bab e Baha'u'lláh. Vamos ver como a Surya Akal aborda o tema da dupla revelação divina. Ao longo da Surya Akal, em várias ocasiões, Baha'u'lláh refere a revelação divina como uma dupla revelação, referindo-se implicitamente à sua revelação e à revelação do Bab. Ao referir, por exemplo, os membros do templo e as letras do templo, nós encontramos essas referências a 2 revelações que estão muito próximas. Percebemos que há algo divino que é enviado, é feito regressar e é enviado novamente. É como se a revelação do Bab surgisse novamente na revelação de Baha'u'lláh. Por exemplo, no parágrafo 73, encontramos estas palavras. Diz: geramos todas as letras do ponto e fizemos-las regressar a ele, e enviámos-las novamente na forma de templo humano. Toda a glória ao autor desta obra incomparável e maravilhosa. Em breve iremos desvendá-la e expô-la novamente, em nosso nome, o Todo-Glorioso. Vamos agora ver o que dizem alguns parágrafos da Surya Akal sobre esta dupla revelação divina. No parágrafo 64, encontramos as seguintes palavras. Por ti criámos outros peitos santificados, e a ti fazemos regressar como sinal da nossa graça para contigo e para com os nossos servos preferidos. Em breve, por ti, traremos à existência homens com peito santificado e iluminado, que nada testemunharão salvo a minha beleza e nada mostrarão salvo a luz resplandecente do meu semblante. E no parágrafo 67, encontramos as seguintes palavras. De ti fizemos surgir todas as ciências, e a ti as faremos regressar.
De ti as faremos surgir novamente. Essa, de facto, é a nossa promessa. E poderosos somos nós para cumprir o nosso propósito. Em breve, traremos à existência através de ti os expoentes de novas e maravilhosas ciências, de artes poderosas e eficazes, e tornaremos manifesto através delas aquilo que num coração dos nossos servos alguma vez concebeu. E esta nova manifestação de Deus, que se dá com o templo humano que é Bahá'u'lláh, reúne todo o vigor e poder das relações do passado e vai surgir novamente. É isso que nos é dito no parágrafo 74. Fizemos aparecer todas as luzes do astro do nosso nome, o verdadeiro, e fizemos-las regressar a ele, e manifestámo-las na forma de templo humano. Toda a glória ao Senhor da força, potência e poder. Ninguém pode opor-se à operação da minha vontade ou ao exercício do meu poder. O astro aqui surge como um símbolo do manifestante. Esta é uma imagem que também é usada com alguma frequência nas escrituras barracas. E assim chegamos ao fim desta terceira sessão sobre a Surya Aikal. E, tal como fiz nas sessões anteriores, deixo-vos agora algumas questões para reflexão. Por que é que não faz sentido afirmar que uma relação divina é a palavra final ou a palavra exclusiva de Deus à humanidade? Como pode uma única palavra revelada por um manifestante de Deus possuir um conhecimento transcendente? Pois para cada um de nós, que estilos de expressão conhece nas escrituras barrais? Como é que os descreveria com as suas próprias palavras? E entre esses estilos de expressão, quais são os seus preferidos? E por fim, como explicar que a expressão "se e é" se encontre tanto nas escrituras do Bab como nas escrituras de Bahá'u'lláh? Para concluir, deixo-vos algumas referências bibliográficas onde podem prolongar e aprofundar os temas abordados nesta sessão. Deixo também algumas recomendações de leitura. Este livro de John Hatcher, The Ocean of His Words, o Oceano das Suas Palavras, parece-me que é particularmente útil. Também um vídeo do John Hatcher sobre os 9 modos de revelação. Um artigo de David Langness sobre Deus tem alguma palavra final? E também um artigo do Christopher Buck sobre os 9 estilos de expressão de Bahá'u'lláh. E com isto chegamos ao fim desta terceira sessão sobre a Surya Aikal. Obrigado pela vossa atenção.